Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. 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 Não tem como duvidar do céu. Ele é real. O céu é real, irmãos. Glória a Deus. O céu é real, o céu é real. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, o pastor nos concede a oportunidade de estarmos compartilhando uma palavra. Eu confesso que já a minha alma está alegre. Desde o começo do culto, o Senhor tem falado pelo louvor, pela adoração. O Senhor tem falado ao nosso coração. Mas como todo culto que temos, tem um momento que é da palavra, que é transmitido àqueles que estão nos ouvindo, e para nós também. Então vamos seguir a orientação do pastor da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, é bem conhecido de toda a igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu tentar conter aqui a alegria, irmão. Glória a Deus. 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Essa expressão que nós sabemos dirigida à igreja que estava ali em Laodiceia. O Senhor Jesus, uma vez, tendo sido rejeitado por alguns cristãos daquela igreja, por alguns que pertenciam àquela igreja, e o Senhor estava de fora de suas vidas, de fora dos seus projetos, de fora daquela igreja. Todavia, não vamos nos deter no que diz respeito à igreja em si, e sim num detalhe que muito me chamou a atenção, com outro versículo que li, e durante os dias a gente sempre lê, está lendo, porque o dia que o pastor precisar, a ocasião em que Deus e o pastor da igreja precisar, a gente tenha como compartilhar. E esse texto me veio ao coração, e é interessante de que aqui existe uma porta, existe uma chave para abrir essa porta. Por isso Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Existe uma porta, a porta da igreja de Laodiceia, dos crentes que estavam ali, na sua estrutura física, na sua estrutura local, na sua estrutura espiritual. Contudo, a definição de porta aqui, que Jesus traz, é exatamente a da audição, para que eles pudessem compreender, se eles ouvissem a voz de Jesus e abrissem a porta, o Senhor entraria em suas vidas, em sua casa. E nós, às vezes, sempre aplicamos essa referência, esse texto, à porta do nosso coração. Quando estamos evangelizando para os incrédulos, para aquelas pessoas que não são crentes, vamos e dizemos a ela, abra a porta do seu coração, e compete sim a aplicação a essa narrativa, porque também pode ser utilizada desta forma, se o homem abrir o seu coração. Porque a Bíblia diz em Provérbios 4:23, que o coração procede a saída da vida, ou do coração do homem procede as saídas da vida. De tudo que se deve guardar, disse Salomão, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, a aplicação de porta ao coração, é óbvio que se aplica a esse texto. Então, o coração do homem, todavia não estamos falando da bomba cardiológica, aquilo que bombeia o sangue para o corpo, e sim o coração mente, o coração, a capacidade de entender, de compreender. E o Senhor tinha esse interesse de que aqueles que ouvissem a sua voz passassem a compreender. Então, nesta ocasião, eu vou utilizar duas linguagens
figurativas para expressar a narrativa de Jesus. Primeiro, a chave é a voz de Jesus, a sua palavra, que abre a porta. Segundo, é o coração do homem, a capacidade de compreensão e de entendimento que o homem tem. E é interessante que Jesus disse isso no Evangelho escrito por João, capítulo 6, e o versículo de número 63. Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. Veja essa expressão dita por Jesus no capítulo de número 6, versículo de número 63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. É interessante de que Jesus diz que a minha palavra é espírito e vida. Espírito é a parte imaterial e a capacidade de compreensão, de entendimento do ser humano, ela também é imaterial. E é interessante que não há outro meio de se chegar à capacidade, ao núcleo de compreensão da alma do ser humano com outro veículo. A única chave que abre a capacidade de compreender a palavra de Deus, aquilo que diz respeito ao projeto de salvação, melhor dizendo, é a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus foi enfático quando disse isso, no capítulo 4 e o versículo 12. Ele disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Veja a expressão que o homem de Deus, o escritor anônimo aos Hebreus, ele utiliza no capítulo 4 e o versículo de número 12. Por isso Jesus disse: a minha palavra é espírito, porque ela é imaterial, ela tem o seu poder imaterial, que não é palpável. E disse aqui a expressão do versículo de número 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E veja que ela passa pela fechadura, por todo o processo da fechadura, que é a mente do homem fechada, que está tapada, que está cega. Aí diz aqui: é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ele começa a dizer, ela tem a capacidade de romper os bloqueios da fechadura. Ele diz assim: e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ninguém consegue encontrar isto no ser humano. Essa parte imaterial do ser humano, não adianta que, por mais capacidade que tenha um doutor, um psicólogo, ele não vai conseguir atingir o coração do homem, a essência da vida do homem, para que ele possa compreender o plano de salvação, o projeto de salvação. E a palavra de Deus, a voz de Jesus, ela é a chave que abre essa porta. E é interessante que diz mais aqui: e ela não somente abre, mas depois que ela abre, ela tem a capacidade, diz o escritor aos Hebreus, ainda, ele vai entre o espírito, alma e o espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É lá na essência, na faculdade das emoções, que o homem tem a capacidade de decidir, de decisão. E é interessante que ele pode abrir a porta, e uma vez a chave, que é a voz de Jesus, que é a palavra de Jesus, entrando no seu coração, vai dar capacidade a ele, condição a ele, de abrir 2 grandes universos: o universo da credibilidade e o universo da incredulidade. Uma vez que ele tem a capacidade de discernir, ele pode definir se ele quer ou não, se ele adere ou não. E aconteceu isso no Evangelho escrito por João, no capítulo de número 7. Veja lá o que diz a passagem bíblica nesta expressão. Há 2 portas sintéticas na vida do ser humano que ele precisa observar e atentar para ela: a porta da incredulidade do seu coração ou a porta da credibilidade. João capítulo de número 7, versículo de número 12. Veja a expressão que diz o texto para nós. Diz assim: e havia grande entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é, e outros diziam: não, antes engana.
Este episódio acontece depois do que Jesus fez no capítulo 5, a cura de um homem que há 38 anos estava enfermo. Após ele ser curado, desencadeou-se fatos interessantes ali. E entre os fatos que se desenrolaram, que se desenvolveram, esse me chamou a atenção, porque começou a ver quem passasse a abrir a porta do seu entendimento e dizer assim: ele é bom, eu acredito nele. Mas do outro lado havia aqueles que fechavam a porta da credibilidade para a porta da incredulidade e diziam: não, isto é impossível, ele é um enganador, ele é um falso profeta, ele engana o povo. Então o homem tem a possibilidade de abrir essas duas portas. Ou ele abre a porta para acreditar, ou ele abre a porta para desacreditar. Só que para abrir a porta da credibilidade há uma dificuldade muito grande, porque existem outras portas no caminho, na frente. Foi por isso que Jesus disse por muitas vezes: eu sou o caminho, o único caminho. E é interessante nós observarmos que Satanás, ele consegue abrir muitas portas na capacidade de compreensão do ser humano. E aconteceu isto entre os judeus. Observe o que é que acontece, algumas portas que se abrem na mente dos incrédulos. Primeiro, a da cegueira religiosa. Capítulo 7, verso 19 e o verso de número 20 diz assim: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar-me? Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio. Porque diz assim: quem procura matar-te? É interessante que a lei ensinava os judeus a dizer assim: não condene um homem antes de o julgar. Veja se a lei não diz. Nicodemos, no mesmo capítulo de número 7 e os versículos de número 51, disse isso aos seus compatriotas. Observe o que diz o verso 51. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que fez? Mas eles procuravam matar Jesus sem pelo menos questioná-lo, interrogá-lo, levá-lo a um tribunal. Queriam matá-lo de qualquer forma. Já haviam mandado pessoas prenderem Jesus, apedrejar Jesus, matá-lo de qualquer forma. A cegueira religiosa deles era tão grande que eles diziam assim: eu prefiro acreditar no que Moisés disse, mas nem no que Moisés dizia eles acreditavam, porque estavam cegos pela força da religião. E hoje não é diferente. A nossa irmã Henriqueta estava aqui a falar exatamente dessa cegueira das pessoas. Elas sabem dentro do seu coração, na verdade, qual é o caminho, qual é a melhor decisão, sabe o que tem que fazer, mas a cegueira da tradição religiosa lhes impede de abrir a porta da credibilidade. Aí eles começam a abrir outras portas. Não, eu prefiro acreditar em fulano, eu prefiro acreditar em Beltrano, eu prefiro acreditar no que ciclano diz, na religião que eu presto serviço a ela, ou do que diz respeito à minha avó, ao meu tataravô. Enfim, ele, na sua cegueira religiosa, é uma porta que o mundo está dentro dela. E essa porta quem abriu foi Satanás. Está lá em 2 Coríntios 4:4, porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. E é interessante que para que a porta da credibilidade seja aberta, tem que se fechar a porta da incredulidade, irmão. E só o que fecha a porta da incredulidade é a verdade. É a verdade sendo dita, sendo transmitida. Não há outro caminho. E as pessoas vivem em mentira e em cima de mentira. Foi por isso que Jesus, na mesma continuação, você vai ver no capítulo 8 e o verso 32, vocês precisam conhecer a verdade, porque a verdade vai libertar vocês. E a verdade é esta, que o Filho de Deus está entre vocês. E é interessante de que eles não queriam se deixar levar de forma alguma pela porta da credibilidade, e sim pela porta da incredulidade. E a porta da incredulidade traz tanta confusão na mente, irmão. O que tem de gente com a mente confusa, embaraçada, enrolada, porque prefere acreditar naquilo que quer ver, prefere fazer como disse Paulo aos Romanos no capítulo 1, inventar os males, acreditar na mentira, adorar mais a criatura do que o Criador. Mas não para. Além da porta da cegueira religiosa, eles carregam a porta do jugo religioso.
Havia um jugo que eles traziam entre eles, que dava o peso, mas eles não tiravam o peso. Foi por isso que Jesus disse muitas vezes no seu ensinamento, como Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Porque o jugo de Jesus, ele disse, é suave, o meu fardo é leve, mas eles preferiam carregar o jugo da religião, o jugo da tradição religiosa, que nem sequer eles poderiam cumprir. Eles sequer tinham condição de colocar em execução toda a lei. No mesmo capítulo de número 7, versículos de número 22 a 24, veja a expressão do texto que diz assim: se o homem receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim. Indignai-vos contra mim, porque num sábado curei de todo um homem. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E aí diz assim: então alguns dos de Jerusalém diziam, não é este o que procuram matar? É interessante que eles preferiam levar o jugo da lei que era dado por Moisés, e mesmo assim não retrucavam, não voltavam atrás. E Jesus diz a eles assim: olha, vocês estão dizendo e achando ruim porque eu curei um homem no sábado, mas no sábado vocês fazem a cirurgia da circuncisão, vocês executam a circuncisão, e vocês levam esse peso na consciência de vocês, vocês levam esse jugo na consciência de vocês, vocês sabem que vocês estão errados, porque não estão cumprindo a lei de Moisés, e porque eu curei um homem, num dia de sábado vocês procuram me matar. Eles preferem levar um jugo falso, pesado, e assim ainda continuam fechando a porta da credibilidade, para não preferir acreditar em Jesus. Aí a mente continua ficando fechada na tradição religiosa, na cegueira religiosa, no jugo religioso. E é interessante que o jugo é tão grande que eles são obrigados a práticas religiosas que tem que ser feita, que tem que ser colocada em pauta, mas a sua alma continua cansada, a sua alma não encontrou liberdade, a sua vida sequer sentiu o alívio da presença eminente do Emanuel, do Deus conosco. Mas não para, eles preferem entrar por essas portas, as portas da cegueira espiritual, a porta da incredulidade, que se abrange num universo terrível, leva-os para mais distante de Deus. Ainda não para, veja o que mais, ainda precisavam acreditar em Deus, e assim levavam-se parcialmente a uma crença parcial, porque tem gente que quer acreditar só um pouquinho, só pela metade, não integralmente. Veja no mesmo livro, capítulo 7, versículo de número 31 e o versículo 40, diz assim, olha o que é que eles diziam, versículo de número 31, e muitos da multidão creram e diziam, quando Cristo vier, olha, quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Mesmo texto, versículo 40, diz assim, então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam, verdadeiramente este é acreditando parcial, porque tem gente que quer acreditar só um pouquinho. Abriu-se uma porta da incredulidade ao ponto, não só da cegueira religiosa, do jugo da religião, mas acreditar um pouquinho em Deus e um pouquinho na pseudo-religião. E há pessoas que você fala para ela, evangeliza, e aí, quando você fala de Jesus, tem gente que diz, não, eu acredito, Jesus foi um bom profeta, você acredita no sacrifício de Jesus? Acredito, foi um sacrifício tremendo, foi algo grande, mas você quer acreditar que Jesus pode lhe libertar do pecado, e quando entra para a doutrina que Jesus ensina, para a mudança de vida, eles não querem. Por isso que no capítulo 6, você vai observar que uma multidão começa a ir em... Aí Jesus chega para Pedro e diz assim a ele, no mesmo capítulo 6, e diz assim a ele, vocês também não querem ir embora? Versículo de número 67, 66 a 68. Aí Pedro olha para ele e disse, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida? Jesus disse, a minha palavra é espírito e
vida. É a chave que abre a porta da credibilidade. E quando Jesus abre a porta da credibilidade, irmãos, quem entra por essa porta começa a ver algo além do entendimento espiritual, sobrenatural. E Jesus ensinou isso, sabe a quem? A Filipe e a Natanael. No capítulo 1 do Evangelho escrito por João, desde o versículo de número 46, a Bíblia diz que quando Jesus chegou lá e disse Filipe a Natanael: olha, encontrei aquele de quem diz os profetas, é o Messias, porventura não é ele? E aí Filipe olha e diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não vem nada bom lá de Nazaré, Filipe. E Natanael fica ali naquela posição, e aí Jesus vai ter com ele e disse: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há engano. E quando Natanael olha e diz assim: de onde me conheces tu? Aí Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Porque quem crê, irmão, vê sempre além, não vê só aqui. Tem um farol que vai mais adiante. Quem entra pela porta da credibilidade vê muita coisa. E foi o que aconteceu. Aí Jesus olhou e disse a Natanael: só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu creste? A partir de hoje tu vai ver anjo subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem entra pela porta da incredulidade, morre na incredulidade, sofre na incredulidade, paga o preço pela incredulidade. E não vê o processo de Maria e de Marta, dado aqui pela nossa irmã, na porta do sepulcro. Jesus já tinha dito várias vezes a Marta: Marta, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. E Marta nada de acreditar, foi preciso chegar na porta do sepulcro, e Jesus disse: tira a pedra. E ela ainda na incredulidade, a Bíblia diz que ela olhou e disse: Senhor, já cheira mal, é de 4 dias, pode cheirar mal para quem não acredita, mas para aquele que acredita, a porta pode estar fechada, o sepulcro, e já pode até fazer 4 dias, irmão, mas a vida chega, porque Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. É preciso abrir essas duas portas. Na mente humana, na alma humana, só tem 2 portas: crer e não crer. O que abre para crer, a Bíblia diz: aquele que crê, os sinais seguirão ao que crê. Agora quem não crê, não segue nada, não tem sinal, não vai acontecer nada, vai ficar cego e perdido no caminho. E é interessante que os homens começam a abrir várias portas, mas não abrem a porta da credibilidade. E tem uns que querem acreditar somente um. Aí é aquele que vem para a igreja, gosta de ouvir, gosta de estar, é muito bom, mas ainda não decidiu, está crendo somente um pouco, parcialmente, a porta da credibilidade parcial. Não, meu irmão, não adianta abrir a porta só um pouquinho. Se você, olha, irmão, do jeito que eu sou fortinho, eu não consigo se abrir uma brecha ali naquela porta, tem que abrir ela toda para passar, é ou não? Jesus, para entrar, tem que abrir a porta toda. Não adianta ficar crendo pela metade, ou crê ou não crê, tem que abrir a porta toda. Para Jesus entrar, tem que abrir a porta toda. É dizer assim: eu creio, eu creio. Um homem chamou Jesus e os discípulos, Marcos, capítulo 9, disse: vamos lá na minha casa, Senhor. Aí foi lá e ele disse assim: os discípulos dele faz milagre, os discípulos dele devem ser poderosos. Aí disse assim: olha, põe a mão aí sobre o meu filho, expulsa o demônio dele. E os discípulos não expulsaram, não puderam expulsar. O problema não estava nos discípulos, o problema estava no incrédulo do homem. Marcos 9, 17 a 22, capítulo 9, versículos 17 a 22, não foge da memória. Aí diz assim: Senhor, teus discípulos não o puderam curar. Aí ele disse a Jesus assim: se tu podes, faz alguma coisa. Se tu podes, veja se ele não diz. Marcos capítulo 9, versículo de número 20, versículo 22. Verso 20, né? E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai daquele menino, quanto tempo já lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Aí versículo 23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao quê? O irmão, ele estava ali, ele começou a cair na credulidade dele. Aí diz aqui o texto, olha ali: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: ele crê parcialmente. Ele creu ao ponto de chamar os discípulos, mas não creu na hora do milagre acontecer. Aí ele disse assim: eu não creio o suficiente não, Senhor, ajuda eu a acreditar mais. Eu preciso abrir a porta toda para acreditar mais.
Aí quando ele começa a chorar e dizendo eu quero acreditar, e Jesus liberta e cura o menino. O problema do mundo, o problema de muitos é que só crê parcialmente, crê somente um pouquinho. Não dá para viver crendo só um pouquinho, porque as coisas não vão acontecer por completo, a 100%, enquanto você ficar crendo só um pouquinho. Tem que entregar todo. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e alguma coisa ele fará? Não, tudo ele fará. Agora tem que acreditar e abrir a porta todinha. Não adianta abrir uma janela, uma fenda. Tem gente que fica abrindo uma brechinha para Jesus trabalhar. Não, meu irmão. Abra hoje, se possível, joga a chave fora e diga assim: Jesus, entrego a ti a chave da minha vida. Aqui tu entra quando tu quiser, tu sai quando tu quiser, tu faz como tu quiseres. E é tão bom quando se crê em Jesus, irmão, e não se crê apenas parcialmente, porque o problema é que abrem a porta da cegueira, do jugo religioso, abrem a porta da tradição religiosa, abrem a porta parcialmente, só um pouquinho, e Jesus dizendo: eu quero fazer mais, eu quero operar mais. Abra a porta toda. Na mesma continuação, para a gente concluir agora o contexto, aí diz assim: dificulta, quando se abre a porta parcialmente, os conflitos começam a aparecer. João 7, versículo 41 e 43. Veja o que diz aí. Não adianta, tem que abrir tudo. Não adianta vir só para a igreja, não adianta só estar no culto. Não é suficiente. Jesus quer entrar, mas precisa que você abra a porta de uma vez para ele. 7:41 diz assim: outros diziam, este é o... Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia por causa... Irmão, que dificuldade para acreditar em Jesus. Andavam divididos. Essas portas tudinha. Porta da cegueira religiosa, porta do jugo religioso, porta da tradição religiosa, porta parcial, da credibilidade parcial, acreditar um pouquinho. Aí o camarada vê essas portas todinha e tem duas portas lá na frente. A porta da incredulidade dizia assim: eu prefiro não acreditar nele, de jeito nenhum. Pronto, desisto, não acredito. Era que nem Laodiceia. Tinha uns mornos lá, dizia assim: eu creio um pouquinho. Aí ele disse assim: porque és morno, vomitar-te-ei. Não adianta, com Jesus não tem meio termo, não tem estar em cima do muro. Ou pula para dentro, ou pula para fora. Ou céu, ou inferno. Não tem para onde querer e arrumar outra porta, irmão. As duas portas é essa. É porta da incredulidade e a porta da credibilidade. Se eu abrir a porta da credibilidade, eu vou entrar no céu. Se eu abrir a porta da incredulidade, eu vou para o inferno. Não tem outro caminho. É céu ou inferno. Ou eu creio para subir, ou eu não creio para descer. Aí Jesus disse assim: olha, eu vou ajudar vocês. Eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Quando entra, irmão, por Jesus, quando se decide acreditar em Jesus, quando se... um servo, não é um criado, e eu vou lá procurar esse Jesus. Ele foi, chegou até Jesus e disse: Senhor, eu creio que tu tens poder, tem poder para curar o meu criado. Cura o meu criado. Aí Jesus olhou para ele assim e disse: vá embora para casa, porque o criado já está curado. Como é a história? Vá para casa, que o seu criado já está. É o 50 e 51 do capítulo 4 do Evangelho escrito por João. Aí o que é que acontece? Ele vai embora, irmão. Eu acho interessante esse homem. Já disse assim: vá para casa, que o seu criado está curado. Um olhou para Jesus assim. Ninguém nunca falou assim. Tem alguma coisa grande aí nesse homem. Eu acredito no que tu disseste. É só isso, é só para ir embora. Ele disse: vai embora para casa. Oh, irmão, era um dia de viagem para chegar onde ele estava. Era para chegar lá incrédulo, porque um dia de viagem o diabo começa a abrir a porta. Podia abrir a porta: olha, a tradição religiosa, será que... Olha, mas ele não saiu olhando, ele saiu, ele fechou as outras portas todinhas assim, irmão. Ele disse: eu só vou abrir uma porta
é acreditar em Jesus. Fechou as outras todinhas assim, disse, eu vou acreditar no que ele disse, ponto final. Estava todo mundo perto dele assim, os servos que o acompanhou, e ele disse, vamos embora. Sim, mas ele não mandou nenhuma folhinha, nenhum mato, não mandou nada. Ele mandou fazer alguma oração, quando chegou lá, não, só a palavra dele é o suficiente, vamos para casa. Um dia de viagem, ele chega no outro dia lá, a hora 7. Quando ele chega lá, aí o servo vem saindo de lá da casa, o servo vem ao encontro dele. Veja aí, João capítulo 4, quando o servo vem ao encontro dele, irmão, o servo diz assim, já vem pronto para dar notícia. Ele diz, não, eu já sei qual é a notícia. É que o menino está curado, dele que ele está curado eu sei. Eu quero saber qual é a hora que ele foi curado. Aleluia. Veja lá. Capítulo 4, versículo de número 50. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Não tem muita conversa não, vou embora, porque ele já falou, está falado. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo, o teu filho, disso eu já sabia, meu amigo. Veja lá, é uma expressão minha, mas veja lá o versículo de número 52. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? Como quem diz assim, a notícia é, teu filho já está curado. Ele, sim, isso eu já sabia. Eu quero somente a confirmação. Que hora foi que ele ficou curado? Só isso. Aí disseram ontem, a hora 7. Aí a Bíblia diz assim, e foi mesmo a esta hora em que ele estava ouvindo de Jesus, vai, que o teu filho está curado. O segredo é acreditar. Saia daqui acreditando. Deixe de ser Tomé, deixe de ser incrédulo, porque a voz de Jesus abre as portas. A voz de Jesus faz. É crer. É acreditar. É, irmão Biraci, eu tenho crido somente um pouquinho. Faça uma oração hoje, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O problema das vezes da nossa vida é porque olhamos para tudo como se fosse maior do que Jesus, maior do que Deus. Não tem nada maior, olha, irmão. Dá para olhar acima de tudo aqui hoje, você que está me ouvindo pela internet, você que está me ouvindo aqui, você que ainda não aceitou Jesus, olha acima de tudo e veja Jesus dizendo, vem Pedro, mas o vento está soprando, eu quero lá saber, eu estou mandando você vir Pedro, ouça a minha voz. Mas as ondas estão revoltas, pare de olhar as ondas, pare de olhar o vento, pare de olhar para tudo isso. E a Bíblia diz, olhai para Jesus que é autor e consumador da fé. Se você crer, você vai andar por cima das águas. O vento não vai te derrubar, não vai te afundar. Ei, recebe na tua alma nesta noite um pouquinho só. Jesus vai dar aqui hoje na tua alma. Você crê que Jesus vai dar aqui na tua alma uma dose de crer? A dose do remédio chamado fé, crer. Jesus vai te dar fé. Vai. É dele, né, irmão? Tudo não é dele? Tudo não é de Jesus? Vai dar fé para você entregar a sua vida a Ele. Vai dar fé para você continuar. Vai dar fé. Ele é quem tem. Agora é preciso abrir a porta. Diz assim, Senhor, eu vou abrir a porta do meu coração agora. E essa palavra pode ser para crente? Pode também, irmão. Tem crente incrédulo às vezes. Tem crente que vê Jesus, tem crente que anda com Jesus, mas é incrédulo. E aí Jesus disse a Tomé, Tomé, só porque tu me viste, tu creste, Tomé. Bem-aventurado é os que não me viram e creram. Você pode sair daqui mais crente. E se você que ainda não tomou a sua decisão, porque está cego na tradição religiosa da sua família, porque está cego com o jugo da sua religião, com a tradição, saia do seu lugar e diga, sabe de uma coisa, eu vou fechar isso tudo hoje e eu vou acreditar no Jesus dessa igreja, no Jesus desses crentes. Eu quero acreditar no Jesus desses crentes. Se você sair do seu lugar acreditando nesse Jesus, no Jesus dessa igreja, aí ele vai começar a mostrar a você como é que anda por cima das águas. Agora saia do seu lugar e diga assim, eu prefiro acreditar em Jesus. Se tem alguém para Jesus, venha.